Você sabia que dá para ter verduras frescas na sua mesa todos os dias, sem precisar ir ao supermercado, sem gastar uma fortuna e usando um espaço menor do que uma mesa de jantar? Hoje eu vou te mostrar exatamente como fazer isso por menos de R$ 10 por mês. Não é promessa de internet, não é clickbait, é o que eu mesmo faço na minha horta há anos e é o que milhares de pessoas pelo Brasil já estão fazendo na varanda, na janela ou no quintal de casa. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quanto você gastou com verduras no último mês? Alface, rúcula, cebolinha, coentro, espinafre? Se você for em qualquer mercado agora, um maço de cheiro verde está custando quase R$ 2. Um alface, R$ 3. E olha que elas duram o quê? 3 dias? 4 se você tiver sorte. E aí você volta ao mercado, compra de novo e o dinheiro vai embora sem você nem perceber. Mas e se eu te dissesse que com uma única sementeira, feita em casa, com material que você provavelmente já tem, você consegue produzir verduras para a família inteira durante meses? É exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Vamos começar pelo começo. O segredo de ter uma horta que produz o ano inteiro, gastando quase nada, está em 3 coisas simples: escolher as plantas certas, usar o espaço certo e entender o ciclo de colheita contínua. Parece complicado? Não é. Deixa eu explicar cada um desses pontos de uma forma bem simples. O primeiro ponto é escolher as plantas certas. Sabe aquelas verduras que você compra toda semana no mercado? Alface, rúcula, cebolinha, salsinha, coentro, espinafre. São exatamente essas que você vai plantar. Por um motivo muito simples, elas crescem rápido, você pode colher sem arrancar a planta inteira e elas se adaptam muito bem ao cultivo em pequenos espaços, até dentro de casa. Diferente de tomate, berinjela ou pimentão, que precisam de mais espaço, mais cuidado e mais tempo, as verduras de folha são as campeãs da praticidade e são as que mais pesam no bolso quando você compra no supermercado toda semana. Agora vamos falar de espaço. Aqui muita gente desiste antes de começar porque acha que precisa de um quintal grande, de terra no chão, de muito espaço. Mas a realidade é completamente diferente. Você pode montar uma horta produtiva num espaço de 50 centímetros por 50 centímetros. Isso mesmo, metade de uma mesa de estudante, uma prateleira de banheiro, uma janela ensolarada. E sabe o que cabe nesse espaço? 4, 5 ou até 6 vasos com verduras diferentes. O suficiente para você ter sempre algo fresco para colocar na salada, no feijão, no ovo, no que você quiser. E o terceiro ponto é o que eu chamo de colheita contínua, que é o verdadeiro segredo para ter verduras todos os dias sem precisar replantar toda hora. A ideia é simples, você não arranca a planta toda de uma vez. Você vai colhendo as folhas externas, as mais velhas e mais grandes, e deixa o miolo crescer. A planta continua viva, continua produzindo e você continua colhendo por semanas e semanas. Uma alface plantada hoje, se você cuidar direitinho, pode te dar folhas por 2, 3 meses sem precisar replantar. Mas para isso funcionar, você precisa montar o sistema certo desde o começo. E é isso que eu vou te mostrar agora, passo a passo. A primeira coisa que você precisa é de um substrato bom. Substrato é o nome bonito para a terra de qualidade usada em vasos e canteiros. Não precisa ser nada caro, mas não pode ser aquela terra dura do jardim que cimenta no vaso e sufoca a raiz. O que funciona muito bem e custa pouquíssimo é misturar 3 partes de terra comum, uma parte de areia grossa e uma parte de composto orgânico ou humus de minhoca. Essa mistura deixa a terra fofa, bem drenada e cheia de nutrientes para as suas plantas. Se você não tiver composto em casa, você pode comprar um saquinho de humus de minhoca por menos de R$ 5 em qualquer loja de jardinagem ou até em feiras. Rende bastante e faz toda a diferença. Se você já tem uma composteira em casa, melhor ainda. O composto caseiro é gratuito, é nutritivo e vai fazer sua horta crescer de um jeito que você nunca viu. Se você ainda não tem composteira, não se preocupa. Em outro vídeo eu te ensino a montar uma do zero, usando só uma caixa de plástico que você provavelmente já tem em casa. Mas por enquanto, vamos focar na horta. Os recipientes que você vai usar também não precisam ser caros. Pode ser um vaso de plástico simples, uma garrafa PET de 2 litros cortada ao meio, uma caixa de isopor de feira, uma lata de tinta velha, uma bacia que não usa mais. O que importa é que o recipiente tenha pelo menos 15 a 20 centímetros de profundidade e que tenha furinhos no fundo para escoar o excesso de água. Raiz que fica encharcada apodrece, então a drenagem é fundamental. Agora, onde colocar esses vasos? A resposta é simples: onde tem sol.
A maioria das verduras de folha precisa de pelo menos 4 a 6 horas de sol por dia para crescer bem. Se você tem uma varanda, uma janela que bate sol de manhã ou de tarde, uma área de serviço com claridade, isso já é suficiente. Se você mora num apartamento com pouca luz natural, não desanima. Existem algumas opções como alface crespa, espinafre e rúcula que se adaptam muito bem a ambientes com menos sol direto. E hoje em dia, você também encontra lâmpadas especiais para plantas, chamadas grow lights, que ajudam no crescimento em ambientes fechados. Mas para a maioria das pessoas, a janela ou a varanda já resolvem. Agora vamos falar de sementes, porque aqui está um dos maiores segredos de quem gasta muito pouco e colhe muito. Um envelope de sementes de alface custa em média R$ 1,50. Dentro desse envelope tem 300, 400 sementes. Pensa comigo, se cada semente virar uma planta e cada planta te dar colheitas por 2 meses, você está falando de centenas de refeições com verdura fresca por menos de R$ 2,00 em sementes. É isso que faz a horta em casa ser tão poderosa financeiramente. As melhores variedades para quem está começando é a alface crespa, que cresce rápido e é muito resistente, a rúcula, que é uma das mais fáceis de cultivar e tem um gosto forte que combina com tudo, a cebolinha, que depois que pega você praticamente não precisa replantar porque ela vai brotando sozinha, a salsinha, que demora um pouco mais para nascer, mas depois é resistentíssima, e o espinafre, que adora clima mais frio e é cheio de nutrientes. Para plantar, o processo é muito simples. Você pega o recipiente já preparado com o substrato úmido, faz furinhos rasos com o dedo ou um lápis, coloca 2 ou 3 sementes em cada furinho, cobre levemente com uma fina camada de terra e molha com cuidado, sem encharcar. Em poucos dias, dependendo da verdura e da temperatura, você vai ver as primeiras brotinhas aparecerem. Esse momento é mágico, pode acreditar. Depois de 20 ou 30 anos fazendo isso, ainda me dá uma sensação boa quando vejo aquele primeiro verdezinho saindo da terra. Depois que as mudas tiverem uns 5 centímetros, você faz o que chamamos de desbaste. Retira as mais fracas e deixa só as mais fortes, espaçadas entre si. Isso dá espaço para cada planta crescer bem sem competir com as vizinhas. É um passo que muita gente pula e depois fica sem entender por que as plantas cresceram raquíticas e pequenas. O espaço é fundamental. Agora vamos falar de rega, porque esse é o ponto onde mais gente erra. E erra para qualquer lado. Ou rega de menos e a planta seca, ou rega demais e a planta apodrece. A regra de ouro é simples. A terra deve estar sempre úmida, mas nunca encharcada. Uma forma fácil de testar é enfiar o dedo uns 2 centímetros na terra. Se saiu seco, está na hora de regar. Se saiu úmido ou com terra grudada, pode esperar mais um pouco. Em dias quentes e secos, talvez você precise regar uma vez por dia, de manhã cedo ou no final da tarde. Em dias frios ou nublados, pode ser de 2 em 2 dias. A rega de manhã cedo é sempre a melhor opção. As plantas absorvem a água ao longo do dia e o excesso evapora com o calor. Se você regar de noite, a terra fica úmida por muito tempo, o que pode favorecer o aparecimento de fungos e pragas. Então, sempre que possível, regue de manhã. Sobre a adubação, a boa notícia é que se você preparou bem o substrato com composto orgânico, você não vai precisar adubar por muito tempo. Mas depois de umas 4 a 6 semanas, quando os nutrientes da terra já foram absorvidos, vale dar um reforço. O melhor adubo para a horta caseira, na minha opinião, é o humus de minhoca. Você pode adicionar 1 colher de sopa rasa em volta de cada planta uma vez por mês. Isso já é suficiente para manter a produção em dia e as folhas bem verdes e saborosas. Outra opção excelente e completamente gratuita é o composto de cascas de banana. Basta guardar as cascas, deixar secar ao sol por alguns dias e depois enterrar em volta das plantas. A casca de banana é rica em potássio, que ajuda as plantas a crescerem fortes e resistentes. É 0 custo, é eficiente e você resolve o que seria um lixo orgânico de um jeito inteligente. Agora vamos falar de pragas, porque isso vai acontecer. Em algum momento você vai olhar para a sua hortinha e vai ver algum bichinho, alguma folha comida, alguma manchinha estranha. Calma. Isso é normal e tem solução simples e barata para quase tudo. Os problemas mais comuns em hortas caseiras são os pulgões, que são aqueles bichinhos pequenininhos, geralmente verdes ou pretos, que ficam agrupados nos galhos e folhas novas. A solução mais simples é uma mistura de água com algumas gotas de detergente neutro. Você borrifa nas plantas afetadas, especialmente embaixo das folhas onde os pulgões se escondem, e em poucos dias o problema some.
Outra opção é o alho. Sim, o alho comum da sua cozinha. Você processa alguns dentes de alho com água no liquidificador, coa e usa esse líquido como spray. O cheiro forte afasta não só os pulgões, mas vários outros insetos indesejados. As lesmas e os caracóis também são visitantes frequentes, principalmente em dias úmidos. A forma mais eficiente de controlar é fazer barreiras físicas. Cascas de ovo trituradas em volta dos vasos, por exemplo, funcionam muito bem. As cascas são ásperas e cortam o corpo mole destes animais, então eles desviam. Além disso, as cascas de ovo se decompõem e libertam cálcio para o solo, o que é bom para a planta. Ou seja, você resolve o problema da praga e ainda aduba o vaso ao mesmo tempo. Se vir manchas amarelas ou marrons nas folhas, pode ser sinal de fungo ou de excesso de umidade. A primeira coisa é verificar a drenagem dos vasos e a segunda é aumentar a ventilação em volta das plantas. Evite regar as folhas diretamente, regar só a terra. Se o problema persistir, um spray de bicarbonato de sódio diluído em água funciona muito bem como fungicida natural. Agora vamos falar de uma coisa que eu acho que é o ponto mais importante de toda esta conversa e que quase ninguém fala quando ensina horta caseira: o planeamento da colheita escalonada. Se você plantar tudo de uma vez, vai ter uma abundância por um mês e depois nada. Mas se você plantar de forma escalonada, colocando novas sementes a cada 2 ou 3 semanas, você vai ter sempre algo a nascer, algo a crescer e algo pronto para colher. Este ciclo contínuo é o que garante que você tenha verduras frescas na mesa todos os dias, sem interrupção. Pensa assim: na semana 1, você planta um vaso de alface e um de rúcula. Na semana 3, você planta um vaso de cebolinha e um de salsinha. Na semana 5, você planta mais uma alface e um espinafre. Quando o primeiro vaso de alface estiver pronto para a colheita, o segundo já está a crescer e o terceiro já está a nascer. É um ciclo perfeito que se autoabastece com um investimento mínimo de tempo e dinheiro. E falando em tempo, quanto tempo você vai gastar por dia com isso? Muito menos do que você imagina. Nos primeiros dias, quando você está a plantar e a organizar tudo, talvez 1 hora ou 2, mas depois que a horta está montada, você vai gastar em média 10 a 15 minutos por dia, só para regar, verificar se está tudo bem e colher o que precisa. É menos tempo do que você gasta a ir ao mercado comprar essas mesmas verduras. Agora quero-te dar algumas dicas extra que fazem uma diferença enorme no resultado final e que aprendi ao longo de muitos anos de prática. A primeira é: nunca use terra de jardim pura nos vasos. Essa terra fica compacta com o tempo, impermeabiliza, não drena bem e sufoca as raízes. Sempre misture com areia ou perlita para garantir leveza e drenagem. A segunda dica é reciclar a água da lavagem de frutas e vegetais para regar a horta. Essa água contém pequenas quantidades de nutrientes e matéria orgânica que são benéficos para as plantas. É grátis, é sustentável e você economiza na conta d'água. A terceira dica é plantar diferentes variedades no mesmo vaso. Isso cria um microambiente diversificado onde as plantas se protegem mutuamente. A alface com cebolinha, por exemplo, funcionam muito bem juntas. A cebolinha tem propriedades que repelem algumas pragas, protegendo a alface ao lado. A quarta dica é sobre a colheita em si. Sempre use uma tesoura ou faca limpa para cortar as folhas. Arrancar com a mão machuca a planta e deixa ferimentos que podem ser porta de entrada para doenças. Corte sempre as folhas mais externas, mais velhas, deixando o miolo íntegro. É dali que vão nascer as folhas novas, então preserva ao máximo. E a quinta dica, que eu considero uma das mais importantes, é colher sempre de manhã cedo. As plantas acumulam água durante a noite, então de manhã as folhas estão mais túrgidas, mais frescas e mais crocantes. Se você colher no final do dia, depois de horas de sol, as folhas vão estar um pouco murchas. A diferença no sabor e na textura é perceptível. Vou-te dar agora um cálculo real para tu veres como isto é financeiramente vantajoso. Um envelope de alface, R$1,50. Um saco de substrato de 10 litros, R$5, e dá para encher uns 4 vasos grandes. Um saquinho de humus de minhoca para adubar, R$4. Vasos reciclados de garrafas PET ou caixas de isopor, R$0. Total do investimento inicial, em torno de R$10,50. Com esse investimento, você consegue montar uma horta que produz por 3, 4, 5 meses. E depois que as primeiras plantas completaram o ciclo, você pega nas sementes delas para replantar. Alface, rúcula e a maioria das ervas aromáticas produzem sementes facilmente. Você deixa 1 ou 2 plantas florescerem, coleta as sementes, guarda num envelope seco e no próximo ciclo você não precisa gastar nem o R$1,50 das sementes. Na prática, depois do investimento inicial, a sua horta pode tornar-se praticamente gratuita. Você vai gastar água, vai de vez em quando precisar de renovar o substrato, mas o custo mensal cai para cêntimos. E o quanto economiza no mercado? Considerando que uma família de 4 pessoas consome em média 15 a R$20 em verduras por semana, você está a falar de R$60 a R$80 por mês que param de sair do bolso. Por ano, são quase R$1.000 economizados, com uma horta que você montou por R$10.
Mas além do dinheiro, tem algo que ninguém coloca na conta: a qualidade do alimento. A verdura que você colhe no seu quintal ou na sua varanda é consumida no mesmo dia, ainda viva, sem agrotóxico, sem câmara fria, sem transporte que envelhece e murcha as folhas. O sabor é completamente diferente. Quem planta uma vez e come da sua própria horta nunca mais fica satisfeito com a alface embolada do mercado que chegou de não se sabe de onde há não se sabe quantos dias. E tem outro aspecto que eu gosto muito de mencionar: o bem-estar que a horta traz. Cuidar de plantas tem um efeito comprovado de redução de stress. Você olha para o vaso todo dia, vê o crescimento, colhe com as suas próprias mãos, leva para a cozinha, come na refeição. É um ciclo completo e muito satisfatório que te conecta de uma forma diferente com o teu alimento. Crianças que crescem vendo e participando de uma horta em casa desenvolvem uma relação muito mais saudável com a alimentação. Passam a entender de onde vem o que comem, passam a querer experimentar mais verduras, porque foi ela que plantou, ela que regou, ela que colheu. A alface que a criança plantou com as suas próprias mãos vai ser a alface mais gostosa que a criança já comeu na vida, pode apostar. Antes de encerrar, eu quero te falar de um erro muito comum que as pessoas cometem quando estão a começar uma horta em casa e que faz muita gente desistir logo no começo. O erro é querer fazer tudo de uma vez. Montar 10 vasos no primeiro dia, plantar 5 tipos de verduras ao mesmo tempo, tentar replicar aquelas hortas incríveis que você vê nas redes sociais. Não faz isso. Começa pequeno. 1 ou 2 vasos, 1 ou 2 variedades. Aprenda a observar as plantas, entenda como elas se comportam no seu espaço, descubra quanto de sol aquela janela recebe de verdade, teste a terra que você montou. Depois que você pegar o jeito, expandir é muito fácil e muito rápido. Mas se começar grande demais e não tiver prática, é fácil deixar regar uma vez, descuidar num dia, e aí a planta murcha e você sente que falhou, e aí vem a desanimação. Começa com um vasinho de alface, só um. Planta, cuida, colhe. Quando você colocar aquela folha de alface fresca, cultivada por você na sua salada, você vai entender tudo o que eu disse aqui. E aí o segundo vaso vai vir naturalmente, e o terceiro e o quarto. A horta em casa não é sobre ter uma grande produção agrícola, é sobre ter um cantinho de vida na sua casa, é sobre comer melhor gastando menos, é sobre ter autonomia sobre o seu alimento de uma forma prática e acessível a qualquer pessoa, em qualquer espaço, com qualquer orçamento. Você não precisa de terra no quintal, você não precisa de muito dinheiro, você não precisa de muito tempo. Você só precisa de uma janela com sol, um vaso, um pouco de terra boa e a vontade de tentar. E se você chegou até aqui, você já deu o primeiro passo. O conhecimento está aqui, o resto só depende de você. Agora, me conta nos comentários se você já tem ou já teve alguma experiência com horta em casa. Deu certo? Teve alguma dificuldade? Escreve aqui em baixo porque eu leio tudo e respondo sempre que consigo. E se este conteúdo foi útil para você, compartilha com alguém que você sabe que ia gostar de ter uma hortinha em casa, mas ainda não sabe por onde começar. Pode ser um presente valioso e não custa nada. Até ao próximo vídeo e que a sua horta seja sempre abundante.